Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Douglas Cavalcante, pastor Douglas Cavalcante para uns, né? Tem muita gente assistindo o meu canal aí, vendo vários assuntos que eu comento, né? Sobre alimentação natural, sucos, vitaminas, né? E também falando da palavra de Deus, sempre anunciando a volta de Jesus, né? Mas hoje eu vim justamente falar sobre isso, sobre a volta de Jesus, né? Muitos sabem que eu tenho dois filhos nos céus, né? Eu tenho a Vitória Cristina, minha filha de 15 anos, que partiu em 2015 agora, estamos em 2017, está recente ainda. E 2013 o Vitor Miguel, né? Meu filho que nasceu com 3 dias na incubadora partiu. Meu e da minha esposa Eleusa Cristina. Nós finalizamos um livro agora. O livro já vai ser imprimido na editora, agora no final de fevereiro, né? Hoje é dia 25. E muitos sabem que eu tenho muitos vídeos falando sobre a volta de Jesus, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui, que é esse aqui que eu quero que você veja. Um detalhe, 160 mil acessos, né? E 375. Esse vídeo ele foi para o México, foi para a Argentina, foi para vários países, inclusive encontrei ele em alguns sites lá de fora, né? É um vídeo onde a Rede Record retrata o arrebatamento da igreja. Mas o que acontece? Eu queria passar para vocês. Você que está em casa ouvindo aí, é evangélico, você que é pastor. Existem pessoas que estão confundindo as coisas. Estão confundindo as coisas. E as coisas não podem ser confundidas. Como eu também cheguei a confundir em um certo momento. Tem pessoas que estão usando a volta de Jesus para falar do fim do mundo. E não é bem isso que quer dizer. Quando Jesus aí fala que haverá um fim da maldade, haverá um fim das coisas ruins. Porque a gente também tem que analisar todos os sentidos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Jesus está voltando, mas por que Deus ainda está permitindo nascer tantas crianças? Por que ainda estão nascendo crianças no mundo? Todos os dias nascem várias e várias crianças. Existem sites de busca que se você for entrar, você vai ver que por dia nasce 30 mil, 40 mil, 60 mil crianças. Por dia, né? Mas também morrem todos os dias crianças, adultos, velhos, idosos. Nascem todos os dias novas crianças e morrem também pessoas. Então a gente acaba entendendo que está tendo o quê? Um equilíbrio. Sempre teve um equilíbrio no planeta, no mundo teve um equilíbrio. E o que acontece? Eu naquele meu ardor, na partida da minha filha, foi em 2015. Em 2015 mesmo eu tive uma experiência, mas as minhas experiências sobrenaturais foram mais fortes em 2016. Eu em 2002, quando a minha filha tinha 2 anos, eu já tinha tido 3 experiências fortes. Que eu fui no vestiário, no meu horário eu era frentista, lá em Botafogo, em frente ao Shopping Praia Botafogo, e na hora do almoço fui almoçar e fui descansar no vestiário. O colega falou: Douglas, vai descansar. Forrei o papelão no chão, alguns sabem que a gente tem esses hábitos, trabalhador, e deitei em cima do papelão e dormi. Quando eu me levantei, eu percebi que eu me levantei diferente. E eu levantei sem o óculos, eu uso óculos desde novinho. E aí, nisso que eu percebi, eu olhei tudo em volta assim e falei: ué, tô vendo tudo diferente. Quando eu olhei para o chão, eu vi meu corpo no chão. Eu estava fora do meu corpo. E eu não dei importância, e aconteceu mais 2 vezes. A segunda vez eu fui levado no universo, cheio de estrela, foi uma coisa assim incrível. Vi uma cidade gigantesca, quando eu olhei ao meu lado tinha um ser de luz. E aí tá. Passou o tempo, não dei importância a isso. A terceira vez, no mesmo posto, eu já confrontei um espírito do mal, fora do meu corpo. E aí o que acontece? Passou o tempo, eu não dei muita importância para isso. Naquela época eu estava afastado da igreja. Aí voltei para Jesus, me firmei, os anos foram passando, aí fiz vários cursos, fiz psicoterapia holística, né, conselheiro de dependência química, fiz capelania, né, fiz o básico de teologia como pastor, né, tem que aprender a ser tudo, ética e moral. Eu fui aprendendo com vários cursinhos, né, participando de encontros, até hoje eu participo. E aí fui sempre falando da volta de Jesus, e fui observando. E o tempo foi passando, e fui observando os acontecimentos, as catástrofes, isso e tudo.
Até que depois eu tive, a Vitória veio, a Vitória já estava maior, né? Isso foi em 2002, ela tinha 2 anos. E aí quando foi em 2015, do nada ela sentiu uma pontada e partiu. E nisso começaram a ligar várias pessoas, comentando que ela tinha ido se despedir. Eu falei, que negócio é esse? Aí descobri na Bíblia que Moisés morreu, lá em Deuteronômio 34, que Moisés morreu. E passou-se, eu busquei a cronologia bíblica, fiz um levantamento, pesquisei, de Deuteronômio 34 até Mateus 17, que já é no Novo Testamento, Mateus, passaram-se mais de 1000 anos, onde Moisés apareceu para Jesus e confortou Jesus no Monte da Transfiguração, porque Jesus tinha que completar a missão dele, ia passar por aquele transtorno todo na cruz, aquele sofrimento. Por isso que Moisés apareceu a Jesus junto com Elias, eles vieram confortar Jesus. E aí depois eu fazendo um levantamento, pesquisando, eu entendi porque que na maioria das vezes quando nós perdemos alguém, a gente sonha com a pessoa que ela fala, tá tudo bem, de repente aconteceu com você, que está vendo esse vídeo. Com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com alguém que você conhece e que ama muito, de repente partiu desse mundo, e aí vem no teu sonho, né, ou aparece, alguns vêm aparecem e falam, estou bem, ou aparece e não fala, só dá um sorriso, né, para dizer que está tudo bem, que terminou o tempo dela aqui, que ela tá, ou aparece, né, não aparece, né, vamos dizer assim, você tem um sonho com aquela pessoa em um lugar ruim, de tormento. Aí eu analisando, pesquisei, entendi que tem um lugar de paz, que é o paraíso, por isso que Jesus fala na parábola, o lugar de tormento e o lugar que é o paraíso, de paz, tranquilidade e mansidão. Então eu tive experiências, né, profundas, que eu falo no livro, que eu não vou contar aqui agora. Eu entendo hoje, tá? Aí eu só vou falar bem rápido, eu saí de novo no meu corpo, né, por causa do meu desespero, não queria entrar em depressão e comecei a cobrar Jesus. Eu quero entender porque minha filha sempre foi uma pessoa de bem, minha filha era virgem, minha filha andava corretamente, minha filha era isso e aquilo, e aí comecei a questionar Jesus. Comecei a questionar. E aí Jesus permitiu que tivesse uma experiência fora do corpo. Só que quando eu voltei para o meu corpo, eu vi meu corpo deitado do lado da minha esposa. Eu não era mais a mesma pessoa. Eu tive uma visão aberta da palavra de Deus. Então eu tive o discernimento da volta de Jesus. Primeiro, Jesus ele volta pessoalmente para cada um. Aí diz, quando todo olho verá, todo olho vê. Todo mundo tem que ver Jesus. Até os que não vão para o lugar pro paraíso, os que vão para o lugar de tormento também vê Jesus. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que nós temos 2 corpos. Se você procurar, você coloca lá, são muitos detalhes, né? Descobri muita coisa, pessoal, né? Pastores que já leram e releram a Bíblia e nunca observaram os pequenos versículos que eu estou falando aqui, né? Lucas 20:38, por exemplo, Deus ele fala que não existe mortos. Então a prova... E outro detalhe, poucos dias eu postei no Facebook, se existe a vida eterna, a morte é uma ilusão, ela não existe. Porque se existe a vida eterna, não existe morte. Ou você crê numa coisa ou crê na outra, né? E João também, Jesus ele fala, aquele que crê em mim, né, mesmo que pereça não morrerá. Olha só, viverá. Então, se eu não me engano é João 16:33, um negócio assim, onde Jesus, né, ele fala sobre esse versículo. Então o que eu quero dizer para vocês? Se você começar a pesquisar e buscar, você vai encontrar muita coisa como eu encontrei. Então eu tive o conforto, tive vários encontros com a minha filha, nos sonhos, né? Também aqui em casa eu tive só 2, aqui em casa só tive 2. Mas nos sonhos tive vários, né? E Jesus foi me mostrando, eu volto no espiritual. O que as pessoas estão fazendo, pessoal? As pessoas estão confundindo as coisas. Estão jogando as suas dificuldades na volta de Jesus, botando Jesus como culpado. Vai ter a 3ª Guerra Mundial. Jesus está voltando. Está escrito na palavra. Não, a palavra não está escrito que vai ter 3ª Guerra Mundial, não. Não está escrito na Bíblia, tá? As pessoas estão criando teorias. Existe muito líder aí, inclusive, está apavorando as pessoas. Estão criando pânico dentro das igrejas. Uns até com mais intenções. Com a intenção que a pessoa fique com pânico de ficar fora da igreja, aí corre para a igreja para estar ali da igreja. Na verdade, ela não está nem indo da igreja por amor, ela está indo por pânico, por medo. Então já está errado. Você tem que adorar a Deus por amor. Por exemplo, eu tenho 2 filhos nos céus. Ontem eu fiz um culto no lar com a minha esposa.
e adoramos a Ele. Depois de um ano, eu continuo dobrando meu joelho, continuo louvando a Deus. Às vezes, pessoalmente, eu vou aqui atrás, aqui na minha varanda não, no quintal aqui da minha casa, e vou adorar a Deus. Tudo no particular. Tá me entendendo? E em momento nenhum eu deixo de adorar o meu Senhor e glorifico a Ele. E tenho também momentos espirituais, fenômenos sobrenaturais. Minha esposa tem sonhos tremendos, né? Que as pessoas de fora, elas falam assim, rapaz, Deus é tremendo. E as pessoas ficam impressionadas, vocês não entrarem em depressão por causa disso, por causa dos sonhos e as experiências que tivemos. E Jesus foi abrindo minha mente, e está abrindo ainda, não abriu por completo não, mas eu queria deixar uma coisa bem clara para você, tá? Não use a volta de Jesus para você fugir das aflições. No mundo tereis aflições, muito pelo contrário, ele falou isso. Mas tem de bom ânimo. O que Jesus fala, luta, não pare, continue lutando. Sabemos que a nossa maior promessa, luta e paz, não é aqui. Ninguém é daqui. Isso aqui é só uma passagem, sabemos todos, né? Ah, mas Jesus vai voltar nos ares. Irmãos, Paulo esperou Jesus voltar nos ares e não voltou, tá? Os demais apóstolos esperaram Jesus voltar, não voltou. Muito pelo contrário, a morte deles foi até horrível. E muitos líderes cristãos, fundadores da Assembleia de Deus, da Batista, missionários, esperaram e Jesus não voltou. E eu vou te dizer mais, corre o risco de você esperar, vai terminar 2017, Jesus não vai voltar, vai terminar 2018, Jesus não vai voltar, vai terminar 2019, não vai voltar, 2021 e não vai voltar, porque ele tem voltado pessoalmente para cada um. Então procure buscar mais a revelação, tá? Aí, porque está escrito lá em Mateus que ele vai colher os 4 cantos, ele não falou que ia colher de uma vez só. E um detalhe, ele não falou o arrebatamento, pode ser do Espírito, não precisa ser arrebatamento, não tem sentido ele arrebatar. Para que vai arrebatar? Vai transformar o corpo. Qual corpo? O apóstolo Paulo ele fala que nós temos 2 corpos. Eu tive um sonho com a minha filha, que eu acredito que aquilo não foi um sonho, foi que Deus me mostrou, que ela já tinha partido e chegou lá nos céus, ela tinha que passar por um batismo. Nos céus haviam várias pessoas de branco, e ela tinha que passar por um batismo, e as pessoas também todas tinham que passar um batismo. E eu perguntei a uma mulher toda de branco, por que eles estão passando ali, pelas águas? Aí falei para a mulher, a minha filha eu batizei ela na última hora, por aspersão. Ela falou para mim assim, porque eles ainda são impuros, os corpos deles. Aqui é que eles vão passar pela transformação e obter um novo corpo. E agora? Olha só, que sonho que eu tive. Me explica isso. O apóstolo Paulo fala, se há corpo, você pode procurar assim no Google, se há corpo material, também há corpo espiritual. Então nós temos 2 corpos, que é o espiritual e o material. E eu via direitinho a Vitória, vestida de branquinho, entrando dentro das águas, com um montão de adolescentes. Depois ela saía toda feliz, toda alegre, transformada em uma outra pessoa e com o corpo glorificado. No sonho, eu via. Eu corria atrás dela, ela corria olhando para mim, rindo, como quem diz assim, você não me pega, você não me pega. Tá me entendendo, pessoal? Então não fique dependendo, Jesus vai voltar. Irmãos, se Jesus for voltar, conforme a teoria de alguns dizem, isso aqui vai virar uma catástrofe. Aí tem um outro detalhe que eu vou te falar agora. Para que Deus vai criar catástrofe se ele pode fazer tudo naturalmente? Um vai saindo, aí você vai para o céu, reencontra teu pai, reencontra tua mãe, aí teu irmão sai daqui. O tempo aqui não é o mesmo tempo lá. Não é, o tempo daqui é um, tempo de lá é outro. Eu acredito, pelo que eu ouço aí, muitos que tiveram experiência como eu, que lá não há nem tempo, lá todo dia a dia, normal. Tem nada de data, nada disso. Aí é coisa nossa, do homem. O homem que quer criar um calendário, tudo isso e aquilo. Então, entenda uma coisa, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Para quê? Para fazer missão. Qual a nossa missão? É amar, é ajudar as pessoas, é fazer com que as pessoas venham progredir, com que as pessoas venham melhorar. Um vai aprendendo com o outro. Então é por isso que eu tenho conseguido suportar, tenho conseguido, junto com a minha esposa, enfrentar as dificuldades, as situações.
Outro detalhe que eu separei aqui, né? Pessoas estão usando a volta de Jesus para condenar outras pessoas. Você vai, fulano de tal vai para o inferno. Ih, fulano de tal morreu. Ih, ele era assim, foi para o inferno. Quem é você ou quem sou eu para falar para o inferno? Jesus deixou claro, não julgue para não ser julgado. Não julgue para não ser julgado. Um dia desse eu estava falando com o irmão, nossa, irmão, não, porque... Falei, irmão, tu tá falando que Jesus vai voltar desde 2000. 2000, entrou 2001, 2002, já estamos em 2017. Quantos amigos já partiram? Nossa, ele falou, é verdade. Jesus não voltou para eles? Aí ele, é verdade, Jesus volta pessoalmente. Falei, irmão, de repente a palavra quer dizer isso. Nínive foi livrada, sabe por quê? Do Apocalipse? Porque houve arrependimento. Sabe quando Jesus vai voltar à terra? Quando ele vê que não há justo nenhum. Aí pronto, aí ele volta e salva só as crianças. Porque na verdade serão as únicas justas. Porque o ser humano, em vez de ele procurar lutar e confrontar as aflições, ele quer usar a volta de Jesus para, não, o senhor tem que voltar para acabar isso tudo. Por que você não luta? Tenta viver. Eu tô lutando. Você tem ideia o que é você ter 2 filhos nos céus? Ainda mais uma filha sua primogênita de 15 anos. Todas as pessoas que eu falo que têm filhos e filhas, falam assim, pelo amor de Deus, nem fala nisso comigo. E eu fico olhando você, tem pessoas que falam assim, eu fico todos os dias acompanhando as postagens dos seus vídeos e das suas mensagens no Facebook. Você procurar lá Douglas Cavalcante no Facebook, ou colocar douglasgospel@gmail.com, lá você vai me encontrar. Vai encontrar minha esposa também, Eleusa Cristina. Pode botar eleusacristina@gmail.com. Então, irmão, Jesus ele volta todo dia. Um outro detalhe também que eu anotei aqui. Fechando Nínive. Então Deus viu que Nínive, o pecado, traz lá em Jonas capítulo 3, de Nínive chegou aos céus e Deus iria destruir Nínive. E mandou Jonas. Jonas não quis ir porque Jonas não acreditou que aquela cidade ia mudar. O pecado era demais. Mas Deus falou, vai. E aí Jonas rebateu, aí foi para a barriga de um peixe. A Bíblia fala um peixe, que a gente imagina seja uma baleia. E aí o que aconteceu? Deus falou com ele, ele se arrependeu, falou, tá, eu vou a Nínive. O senhor quer que eu vá a Nínive? Eu vou. E aí ele foi, começou a proclamar arrependimento, e a cidade se arrependeu. E aí o apocalipse daquela cidade acabou. Não teve mais. Então, um outro detalhe que eu quero te dizer, o Apocalipse pode ser mudado. Já tem pregadores, já tem preletores já pregando isso em igrejas. A passagem de Jonas, dizendo que o Apocalipse pode ser mudado. Por exemplo, você tem um filho aí pequeno. Você não quer que seu filho pequeno, ele amanhã se forme, continue a vida normal. Você não quer que a sua filha e que o mundo melhore, as pessoas passem a ter uma outra visão, uma mentalidade diferente. Se você não quer, quero que Jesus volte e acabe tudo, então você está sendo egoísta, infelizmente. Eu vou ser sincero para você. Você está sendo egoísta. E não pode ser egoísta. As coisas estão difíceis, mas tem que continuar lutando. Está difícil para todo mundo. Até para o rico está difícil. Você fala assim, o rico tem dinheiro e tal, mas quanto maior a riqueza dele, maior a dívida dele. E nem por isso muitos, tem uns que fazem loucura, dão um tiro na cabeça, isso aqui, mas tem outros que confrontam, lutam, vendem as suas propriedades para quitar as dívidas, e a vida continua. Então Jesus, na verdade, ele volta todos os dias. Jesus é o governador, é o rei, é o nosso Senhor, o mestre. Então tem pessoas que estão se aproveitando, mulheres aí, né, que se são de Deus, está na hora de mudar o seu caráter. Que diz que são de Deus, mas coloca terror. Porque às vezes o filho entrou no tráfico, você até lutou pelo seu filho, mas ele entrou no tráfico, ou então está em outro lugar. Ou o seu marido às vezes se acidentou e está numa cama, aí fica falando, Jesus tem que voltar logo para ele sair dessa cama. Está errado, tem que enfrentar as aflições. Então, por causa disso tudo, então voltando a Nínive, o povo se arrependeu e Deus poupou. Em Sodoma e Gomorra, Deus ele falou que se encontrasse 50 justos, ele não destruiria. E depois ele foi reduzindo, 45, 40. Isso prova que quando há justo, não há destruição, irmãos. E há muita gente boa ainda nessa terra, justa.
crianças, adolescentes, tem bons adolescentes aí, puros. E vou te falar a verdade, Jesus não vai voltar agora. E eu acredito que cada vez que a humanidade melhorar, Jesus não vai voltar. E não vai voltar, não sei pessoalmente. E a vida vai continuar. E o futuro já está presente. Hoje mais nada é novidade. E vou te falar também, você que é brasileiro, por estar vendo o país em crise, em dificuldade, aí quer botar como desculpa, Jesus está voltando, está acontecendo isso, muita mortandade, que tem países aí que está uma maravilha. Um dia desse eu postei na internet como que é a Noruega, a Austrália, o Canadá, a Inglaterra, e várias pessoas colocaram mensagem, que paraíso, que maravilha, se eu pudesse morar lá. Então o problema é no Brasil. Até a Argentina aqui do lado não está como a gente não. Infelizmente é nós que estamos passando por isso. Então eu queria te dizer isso, tá? Ninguém quer lutar por um recomeço, pessoal. Um outro tópico que eu anotei aqui. Por exemplo, eu estou lutando por um recomeço. Eu sei que eu não vou conseguir chegar a um padrão de 100% junto com a minha esposa, pela partida dos nossos filhos daqui, completar o seu tempo aqui, mas eu continuo lutando com ela. A gente continua lutando. Nós não desistimos. A vida continua. Então, você tem que continuar lutando também. Você não pode desistir. A vida, ela continua. Então você vai lutando por essa criança que está vindo aí, né? Mulheres grávidas, eu botei ali, né? Estão nascendo várias crianças agora. Você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que profetizar uma vida abençoada na vida daquela criança que está vindo ao mundo. Um príncipe, uma princesa que está chegando aí, precisa da tua palavra. Profetizar, coisa boa. Orientar aquela mãe, aquele pai, aquela família, para que essa criança que está vindo ao mundo possa trazer uma mensagem de vida, possa tomar atitudes que mudem o comportamento de outras pessoas que estão equivocadas, com desvio de pensamento para um lado ruim, para violência, para maldade. Porque eu vou esperar Jesus voltar, irmãos. Se você for ficar esperando, vai acontecer o que já vem acontecendo. Espera que ele volte só para você pessoalmente, ou para essa pessoa. Mas enquanto ele não volta do jeito que você pensa que ele vai voltar, que para mim, ele não vai voltar dessa forma. Ele volta nos ares, tudo direitinho, mas no espiritual. Para mim é no espiritual. O corpo transformado para mim é o espiritual, porque quando ele se une à carne, esse corpo espiritual, nesse mundo, ele já se contamina. Ele já se contamina aqui. Então acredito que no nosso período de se encontrar com Jesus, nos ares, no espiritual, ali já é o momento para ser transformado. E existe um processo também. Eu tive esse sonho, de repente não é isso, pode ser outra coisa. Então o que eu quero te dizer é isso, pega essas mulheres grávidas, mães e pais que têm crianças, em vez de botar terror, não, leva a palavra de vida, leva a palavra de motivação. Senão amanhã você mesmo está sofrendo. Eu poderia chegar, se eu fosse uma pessoa egoísta, junto com a minha esposa, falar que se exploda o mundo, que se dane tudo. Nossos filhos não estão aqui, não. Eu tenho lutado, tenho dado palestra com a minha esposa, tenho ido em vários lugares, levar motivação, para que a vida continue e as pessoas lutem por um melhor, um mundo melhor. Tá me entendendo? Porque o nosso pensamento tem que ser sempre positivo, irmãos. Eu falo que eu sou de Deus e sou negativo. Eu falo que sou luz e mostro trevas. Como é que pode isso? Um outro detalhe. Você tem que começar a mudar você, né? Foi isso que eu falei. O outro tópico aqui, agora que eu separei. Você tem que mudar primeiro você. Para você mudar sua família. Para você mudar os seus vizinhos. Para você dar um bom testemunho no trabalho. E onde quer que você vá, você tem que mudar você. Se você continuar sendo essa pessoa mesquinha, fraca mentalmente, né, que pensa desse jeito, você nunca vai vencer.
ainda vai jogar as pessoas no buraco junto com você. Você vai pro buraco e vai jogar as pessoas junto no buraco. Então, tenta mudar os pensamentos. Por exemplo, um dia desse, eu estava enjoado aqui em casa. Liguei para um amigo meu, combinei com a minha esposa. Liguei para um amigo meu, pô, cara, eu estava querendo aí te visitar e tal. Estou enjoado aqui em casa, pô, queria tomar um café, bater um papo. Aí ele até falou assim, ô pastor, você é a cara de pau mesmo, pastor. Eu falei, poxa, aí combinou, fui lá. Meu irmão, às vezes eu estimulo meu irmão, minha cunhada. Vou lá, ó, quero visitar aí, quero tomar um café. Tá me entendendo? Aqui onde eu moro, às vezes eu estimulo os moradores, converso com eles. Às vezes eu pego ali junto com um colega que vem aí dar uma limpeza aqui no canteiro aqui do conjunto que eu moro. Aí, sabe, ficar bonito. Pinta a rua para ficar mais bonita. A gente não pode parar, a vida continua. Nós estamos aqui, não somos daqui, mas não é isso que Deus ele quer. Deus ele não quer o pior, Deus ele quer o melhor para você. E qual é o melhor? É você confrontar as situações. Você enfrentar, você lutar, você batalhar. Você não se entregar. Então não se entregue. Lute o tempo todo. Batalhe. Enfrente as situações. Né? Eu tô vendo aqui né? Eu tô vendo aqui uma outra música aqui, né? Isso, achei aqui, ó. Gosto de gravar assim, ao vivo, pessoal. Sabe? Ó, que música legal. Agora mandou ruído. Ó, tentar assim, ó. Nós temos que tentar levantar o astral. Às vezes você está desanimado, desmotivado. Então tenta levantar, coloca uma música animada, uma música que vai te levantar o teu astral para você poder viver mais. Vai fazer uma ginástica, vai para academia. E é isso que eu tenho tentado fazer com a minha esposa. A gente está levando a vida e conseguindo superar dificuldades. Tá me entendendo? Viva a vida, né? Um dia desses fomos para Conceição de Jacareí. Fiz um esforçozinho, minhas férias. Aluguei lá 3 dias com ela. Passamos lá numa pousada. Ela dormiu no ar-condicionado, né? Que a gente aqui dorme no ventilador. A gente faz o que pode, né? A gente coloca a mão onde pode aqui em casa. Isso é uma das coisas que eu sempre ensinei a Vitória, né? Ensinei a Vitória a fazer as coisas corretas. Falar para ela, minha filha, você pode passear, visitar os lugares, mas sempre dentro de uma coisa certa, correta, legal, né? Uma coisa que vai te ajudar a você caminhar, a você vencer, a você ser uma pessoa alegre, né? Ser uma pessoa feliz fazendo aquilo que você gosta, né? Desde que não desabone sua conduta, sua moral, sua integridade, o seu caráter. É assim que a gente tem que procurar andar. Eu ando, por exemplo, de cabeça erguida. Tá me entendendo? Porque eu procuro não dever ninguém. Então, meu amado, minha amada, procure levantar o astral, cabeça para cima, viva a vida, tá? Às vezes ouve o seu filho e sua filha que muitas das vezes está te motivando a você caminhar. Um parente seu está te empurrando. Vamos, mãe, vamos, pai. Vamos, irmão, a vida continua, vamos trabalhar, vamos lutar. E aí você tem que ir para frente mesmo, não é para ir para trás não, desanima não, tá? Eu sei que as coisas é muito difícil, mas não se entrega. E eu queria fechar agora te dizendo que o mal existe para que o bem seja valorizado, tá? Deus permitiu que o mal, o pecado, a ruindade existisse aqui no nosso meio, a ignorância, para que nós fôssemos tudo ao contrário. Se as trevas existem, é para que você valorize a luz, tá? Se a antipatia existe, é para que você dê valor à simpatia. Se existe a guerra, é para que você valorize a paz. E assim por diante, para que quando você terminar o seu tempo aqui, você voltar para lá, você possa ir para um lugar bom, porque você deu valor àquilo que é bom.
Então, se você plantar o que é mal e viver o que é mal nesse mundo, quando você voltar, você vai colher o que é mal. Então, plante o bem o tempo todo, independente da sua religião. Mas se você é evangélico, eu estou fazendo um vídeo exclusivo para vocês evangélicos, tá? Não julgue os outros nossos irmãos, independente da denominação, da roupa que ele coloca, se coloca tatuagem ou não, se é budista, se é messiânico, seja lá o que for, tá me entendendo? Testemunho de Jeová, ame o seu próximo. Faça só isso que Jesus aí não falou, ame o fulano de tal que é dessa religião, não, ele falou, ame o seu próximo. O bom samaritano nem religião tinha, tá? Tinha uma religião lá que eles criam Deus, mas não eram tão religiosos. O bom samaritano, que Jesus quando deu o exemplo, não era tão religioso. O mendigo não era tão religioso. Entendendo? Ele nem tempo tinha de ir para os templos naquela época. Mas ele acreditava em Deus, era um bom homem, tinha um bom coração. Então faça bem o seu próximo o tempo todo. Tá bom? Que Deus te abençoe. O vídeo hoje foi longo, hein? Mas tinha que falar, não deu para falar tudo. Mas já é o suficiente para você entender que Jesus volta todos os dias e que você tem que continuar lutando e confrontando essas situações. Não fica esperando, vou esperar Jesus voltar, não. Lute como se ele voltasse hoje. Faça, né, como os demais apóstolos fizeram. Creia que em todo momento ele pode voltar para você. Você vai sair, mas você não sabe se vai voltar para casa. Não é verdade? A gente vai pegar um ônibus, um avião, mas não sabe se vai voltar. Né? Ele pode voltar para você, só para você. Que Deus te abençoe, um forte abraço, Jesus te ama e eu também, Shalom Adonai.